Revenge é uma série de drama que fala muito sobre vingança. É claro que o nome da série já tá aí pra isso, né? Mas por isso também é uma série que tem muitas, mas muitas mortes marcantes e é exatamente sobre elas que nós vamos falar no vídeo de hoje. É claro que eu não vou falar sobre todas as mortes que já tiveram em Revenge, senão eu ia ficar falando aqui até amanhã. Mas eu fiz uma lista com algumas mortes que mais me marcaram. Então se você ainda não viu todas as temporadas da série, muito cuidado, porque este vídeo, obviamente, contém spoilers. Depois não fala que eu não avisei, hein? A morte do Tyler, ela nem foi tão marcante em si por conta do personagem. Afinal, eu acho que muitas pessoas sequer lembram dele, porque ele morreu lá no comecinho da primeira temporada. E depois disso já aconteceu muita, mas muita coisa. Mas o que marcou mesmo foi a forma que tudo isso aconteceu, já que a morte dele foi um grande mistério desde o começo. Ele já estava aterrorizando há um bom tempo. Durante o aniversário do Daniel, ele chega ameaçando todo mundo, falando que tem que contar a verdade, apontando a arma para todos, principalmente para Emily. Então, durante a festa de noivado da Emily e do Daniel, ele é encontrado morto. E o Daniel é encontrado do lado do corpo dele cheio de sangue. Ou seja, o Daniel é o principal suspeito desse assassinato. Porém, nós descobrimos que o Daniel tinha atirado nele uma vez por legítima defesa, mas sem que ninguém soubesse, o Takeda chega e atira nele 2 vezes pelas costas, terminando o serviço para incriminar o Daniel. Mas é claro que pessoas ricas como ele ali na série de Revenge, sempre de um jeito ou de outro, a pessoa se safava. Então, um associado da Victoria, ele leva a culpa aí por este assassinato e ele depois também é morto, porque, né, Revenge. E claro que nós tivemos a morte da verdadeira, quer dizer, da falsa Amanda Clarke, que eu achava que ela ia durar um pouquinho mais na série aí. Eu não era fã número 1 dela, não, eu achava ela meio, sei lá, meio chatinha, mas eu não vou mentir que na morte dela eu chorei pra caramba. Ela não conseguiu sobreviver à explosão do barco em que ela estava com o Jack depois do Nate Ryan atacá-los em alto mar, que inclusive ele também foi morto pela Emily, mas ela não conseguiu chegar a tempo e a Amanda acabou morrendo em seus braços, não antes de pedir pra Emily cuidar do Jack e do seu bebê. E também fala, né, depois que a Emily pede desculpa pra ela, fala que sente muito, ela fala que a Emily proporcionou pra ela algo que ela jamais imaginaria que ela ia ter, uma família de verdade. E aquele momento assim é bem marcante, né, da Amanda e da Emily ali e tal, no mar, e ela morrendo e a Emily desesperada. Tivemos também a morte do pequeno, que não é tão pequeno assim, o Declan Porter. Depois do atentado a Grayson Global, ele estava lá dentro e não conseguiu sobreviver. Explodiu uma bomba lá, que na verdade era para o Jack morrer. E então nós temos o momento dele saindo de lá na maca e a Charlotte desesperada. Depois temos o Jack tendo que entrar no hospital disfarçado de enfermeiro. Foram realmente momentos bem tensos aí em Revenge. Eu ainda tinha esperança que o Declan ia viver, porque a série ela não deixava muito claro o que ia acontecer com ele. Ele ali no hospital parecia que ele estava bem, parecia que estava tudo certo, que ele ia viver. Mas quando o Jack chega novamente para ver o irmão, o Nolan está lá e fala que o Declan pediu para gravar uma mensagem para ele. O Jack fica completamente confuso ali com aquela situação, tipo, cadê meu irmão? Cadê meu irmão? E aí o Nolan, desesperado, chorando, fala que o Declan morreu. A morte do Conrad foi uma das minhas preferidas da série, justamente porque foi um momento crucial, foi um momento que a gente ficou revoltado, porque mais uma vez o Conrad, né, teoricamente, ele estava fugindo das merdas que ele fazia, porque ele consegue escapar da prisão e aí ele tá ali no beco cantando, todo feliz, tipo, mais uma vez eu consegui escapar das merdas que eu faço. E aí de repente para um carro ali perto dele e ele fica com uma cara de surpresa, tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que é você. E de repente, pá, a gente descobre que David Clarke estava vivinho da Silva.
E sem dar absolutamente nenhuma chance do Conrad falar nada, até porque ele tava chocado, ele não conseguiu correr, ele ficou meio que, meu Deus, como você tá vivo? O David vai e mata ele sem falar nada e deixa ele morto ali no beco, vai embora com uma musiquinha assim, suavão. É claro que depois disso, né, no último episódio da série, o David Clarke, ele morre de verdade, mas eu confesso pra vocês que o David não era um personagem que eu gostava tanto assim. Eu gostava mais dele quando ele tava morto, confesso. E a morte dele, na verdade, eu achei bem besta, não me marcou tanto assim, até porque foi no último episódio, tava acontecendo tanta coisa que eu nem dei muita importância que o David morreu de verdade. E é claro que o final da série não poderia ser diferente, senão com a morte da Victoria Grayson. Ela coloca a câmera em todo canto pra conseguir gravar quando a Emily finalmente matasse ela, e mesmo depois de morta, ela ia prejudicar a Emily. Então foi um momento de muita tensão, até porque a gente tava no final da série. Ela até fala: eu morri muito antes de você nascer. Isso aqui é só uma formalidade. E aí eu já ficava com raiva porque a Victoria, ela não dá o braço a torcer, tipo, nem na hora da sua morte. Mas quando a Emily estava prestes a atirar nela, o David chega e atira na Victoria primeiro e fala que estava salvando a alma da Emily, que ela não sabe o que significa ultrapassar este limite de matar alguém. E aí fica naquela treta, o David vai, mostra que ele que matou ela para as câmeras da Victoria. Só que, né, ele coloca a arma no chão e a Victoria ali já no chão morrendo, ela pega a arma e consegue atirar na Emily. Ou seja, essa daí aterrorizou até o último momento mesmo. Mas é claro que a gente sabe que a Emily não morreu. E apesar de gostar da Victoria em alguns momentos, eu não era a maior fã dela, como a maioria das pessoas. Então eu acho que a morte dela fez total sentido. E eu acho que na verdade foi um grande alívio pra ela, porque a Victoria, ela já queria morrer há bastante tempo mesmo. Eu acho que ela só não conseguia ter a atitude de realmente se matar e tal. E por isso que ela tava sempre escapando. Então ela acabou, ó, saindo dessa daí como ela queria. Mas pensa um personagem que durante todas as temporadas de Revenge foi entre amor e ódio. Tinha momentos que eu simplesmente amava o Daniel, mas tinha momentos que eu queria mais que ele morresse mesmo. Mas quando ele morreu, adivinha? Sim, eu chorei horrores, eu fiquei chateada, eu ficava, não, o Daniel não merecia isso. Mas eu fico muito feliz que o Daniel, ele conseguiu morrer como um herói, mostrando que ele é uma pessoa completamente diferente da sua família. E o mais irônico de tudo isso e de todo o rolê que aconteceu na história é que o Daniel, ele morreu tentando salvar a Emily. Ela estava em uma briga com a Kate Taylor e o Daniel acaba chegando lá. Então a Emily no chão pede pro Daniel fugir, mas a Kate acaba atirando e ele abre os braços, né, pra salvar a Emily que estava no chão. Então o Jack atira e mata a Kate também, mas já era tarde demais. Então ele nos braços da Emily, refletindo ali sobre a sua vida, ela tá bem chateada, até briga com ele falando, eu falei pra você fugir. Mas aí ela fala que queria que ele soubesse que nem tudo que eles passaram ali era mentira, não com ele, ou seja, ela realmente gostava dele. Então o Daniel fala que sabe disso, né, porque na verdade os dois, eles se amavam, mas era um relacionamento muito conturbado, com toda a história com as suas famílias, impossibilitando os dois de ficarem juntos, e então o Daniel acaba morrendo nos braços da Emily também. Coitada, né? Nossa, agora que eu parei pra pensar, gente, as pessoas que ela ama sempre morrem nos seus braços, meu Deus! Porém, não teve morte de Revenge que me marcou mais do que a morte do Aiden. Pra mim, assim, sem sombra de dúvidas, foi a morte mais pesada, a mais triste, a mais... que eu fiquei, nossa, como que a Emily vai conseguir sair dessa? Ela ficou muito mal depois, eu fiquei muito mal depois também, porque o Aiden era um personagem que no começo eu não sabia muito qual que era dele, só que ele foi ganhando meu coração e de verdade ele não merecia uma morte como essa. Então o Aiden, ele vai até, né, o consultório da terapeuta da Victoria, e aí ela consegue drogar ele sem ele saber, e aí quando ele vê a Victoria, ele tenta atacar ela, mas acaba caindo no chão sem conseguir se defender, e aí a Victoria fala que a Emily arruinou sua chance de viver com o amor dela, e que ela vai fazer o mesmo com ela. Então ela pega uma mofada e mata o Aiden, que não conseguia se mexer. Ele vira
e só vimos a lagrimazinha assim, ó, escorrendo do seu rosto. Foi muito triste aquilo pra mim. Mas o mais pesado de toda essa situação pra mim é que a Victoria coloca o Aiden dentro da casa da Emily com a lareira ali ligada e tudo mais. E quando ela chega toda feliz, tentando conversar com ele, falando que conseguiu limpar o nome do pai, ela fica olhando pra ele, acha estranho. E aí ela percebe que o Aiden estava morto no seu sofá. Os gritos da Emily nesse momento simplesmente me arrepia todas as vezes que eu assisto. Corta meu coração demais. E antes de falar da última morte, já sabe, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É a primeira vez que eu faço um vídeo aqui completinho de Revenge. Eu já tinha falado dela em alguns videozinhos aí aleatórios, mas eu senti essa necessidade de falar dessa série, que é uma das minhas preferidas da vida, e eu espero que de vocês também. Então, por favor, se inscreve e me ajude a chegar a 300 mil inscritos em 2020, beleza? Por favorzinho, é de graça. E se você puder, também vai lá me seguir nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês, estou sempre falando das séries que eu assisto, a gente bate um papo sobre filme, sobre série, todo esse tipo de coisa. E a última morte é, gente, de quem? Do Sammy, que foi o cachorrinho que marcou a adolescência, a infância, né, da Emily e do Jack. Porque, gente do céu, não se mata cachorro, não se faz isso, é muito pesado, é muito triste. Ele já velhinho, tadinho, morre na frente da lareira junto com o Jack, com a Emily, que é a sua família, né? Ele morre em casa, foi uma morte bem tranquila, quietinha, mas só quem já perdeu um cachorro velhinho como o Sammy sabe o quanto isso é difícil, sabe o quanto isso dói. Toda vez que algum cachorro morre em série, em filme, cachorro, gato, papagaio, sei lá, eu já fico muito sentida, porque eu acho que essas coisas não se faz. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser mais vídeos de Revenge, comente aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.